uma amiga virtual, na verdade, ela me acompanha aqui no canal, que é a Regina, que colocou como é difícil, muitas vezes, como é surreal, foi a palavra que ela usou, esse sentir, esse navegar esse surfar nessa onda que é o luto, né? Que é essa questão toda de a gente pode ter às vezes altos e às vezes vão lá embaixo e às vezes é difícil sair dessa questão toda, né? E aí eu pensando na Regina e nas Reginas da vida, no sentido de que estão vivendo um luto de uma forma mais doída e tudo mais, eu acabei entrando em contato, tendo um insight no filme do Frozen 2. E aí eu vou colocar aí, né? Vendo o filme Frozen 2, em uma cena sobre a morte, tive os melhores insights, o qual estava precisando para ajudar a Regina, e as Reginas e tantas outras pessoas como ela, que precisam da mesma luz, do mesmo toque. Eu já falei de várias formas, hoje eu resolvi, porque aí fazendo isso, eu acabei entrando em contato por um outro curso que eu estou fazendo, uma outra situação, com uma história, né, sobre o Victor, que eu já vou explicar, né, o Viktor Frankl, que traz toda uma história real dele e uma necessidade dele de sobrevivência para mudar não só a história dele, como de muitas pessoas, né? Então, assim, para a gente sentir, né, assim, uma forma de explicar o sentir do luto é um vazio dentro de muitas coisas. E aí esse vazio que dá, a gente acaba preenchendo com coisas diferenciadas, como raiva, medo, dor, tristeza, depressão, ciúme, medo, uma série de situações. E aí, quando eu estava fazendo esse outro curso, que entrei em contato com a história do Viktor Frankl, aí eu me dei conta que isso podia ser uma chave para mudar o que as pessoas, ou como as pessoas estavam sentindo ou estão sentindo. E aí, isso que vem todo o processo, toda a história. Então, assim, quem está chegando, dá um oi aí só para mim saber que você chegou, por favor. Aí eu tenho como ter noção do quanto eu vou dar uma checada aqui, assim, ó, chegou, mas não tá aparecendo lá. Então, a Regina tá aí. Oi, Regina! Como eu prometi, eu vou estar falando sobre toda a questão. A Marina também tá aí, a Eliane também tá aí, a Ivete também tá aí. Um beijão para vocês. E eu vou ver se pelo meu programa até não tá aparecendo as falas de vocês. Então, eu vou pelo Face, de vez em quando vocês vão ver eu virar a cara pro lado para falar sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou continuar passando os slides, tá? E vou entrar, então, na história um pouquinho. E de vez em quando aqui eu vou estar olhando os comentários de vocês, porque eu vou tentar ir seguindo o assunto de uma forma mais direta, tá bom? Então, vamos lá. Estou agradecida demais. Regina, eu que te agradeço, porque, na verdade, você me trouxe... sabe quando... A gente tem várias ideias. Eu tenho um tema, por exemplo, que já faz umas 3 semanas que eu estou para passar ele, mas eu não sinto ele agora. E quando você me escreveu o que você me escreveu, né, que estava surreal, eu disse, não, mas, sabe, é isso. Eu já falei de várias formas do que eu vou falar hoje, mas eu quero ver se hoje, a forma que eu vou falar, que é a forma do Viktor Frankl, se ela pode realmente dar um boost, né, dar uma empurrada, dar uma ajudada, para que você possa dar uma guinada, né, poder fazer uma escolha diferenciada no teu processo. E assim ajudar outras pessoas que também estão no processo. Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu só seguir aqui. Então, uma frase... A maioria das frases que eu vou estar colocando não são minhas, tá? Essa é a frase também do Viktor Frankl, que é: quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós próprios. Viktor Emil Frankl. Ele é neurologista e psiquiatra austríaco. E aí eu vou falar um pouco da história dele agora, para que vocês consigam colocar essa frase, ou situar essa frase de uma forma mais profunda. Ele é um cara que nasceu em 1905 e na infância dele já passou pela Primeira Guerra Mundial, né? Onde passou fome, tinha que mendigar alguma coisa de comer e tudo mais. Então, já no sangue, o pai dele trabalhava com serviço social e tudo mais, já na história dele tem todo um processo de necessidade,
de enxergar quando as pessoas têm uma necessidade. Isso, já troquei. E o que significa isso? Quando ele passou essa primeira guerra e uma infância com necessidades, ele começa a ver que existem escolhas, você tem que tomar atitudes, você tem que fazer alguma coisa para sair da onde você está. Né? Como num dos meus posts dessa semana, uma das coisas que eu coloquei é: o primeiro passo não te leva onde você quer chegar, mas te tira da onde você está. E aí, dentro do processo de história do Viktor Frankl, o que acontece com ele? Ele acaba crescendo em toda essa situação, estudando a questão humana, e vai sendo muito bem sucedido e tudo mais. E o que passa no processo? Ele, com esses estudos todos, que ele então entra em contato com Freud, com a Reich, com todos esses, para tentar entender e entender o que move as pessoas a mudarem. Para vocês terem uma noção, ele trabalhou por anos na ala psiquiatra de mulheres suicidas, né? E essa questão de desistir da vida, de desespero e tudo mais, faz parte do processo dele, não só do que ele aprende com a vida, com o trabalho que o pai dele faz, como trabalho social, mas com o trabalho que ele faz também. E aí ele lança uma terapia que chama logoterapia, que é justamente dar sentido às coisas. Mas ainda não era tão profundo. Ele era um cara bem sucedido, já dava aula na universidade. E aí o que acontece? Deixa eu até passar um slide aqui rapidinho. Enquanto vai aparecer o slide para vocês também. E o que acontece? Ele, nesse processo, né, ele acaba sendo bem sucedido e tudo mais, mas no processo já da Segunda Guerra Mundial, que ele já está dando aula em universidade e tudo mais, e decorrendo esse processo da logoterapia, ele acaba tá com uma vida bem sucedida. Para vocês terem uma noção, ele estava casado, a mulher estava grávida e tudo mais, e aí existe a invasão, né, dos alemães na Áustria, onde ele nasceu. E a primeira coisa que fazem é fazer a mulher dele abortar, e daqui um pouco mais em um ano ele acaba sendo preso, assim como os pais. Ele tem irmã que conseguiu fugir antes, irmão que fugiu antes e tudo mais, mas ele não queria deixar os pais na Áustria, então ele fica. E acabam sendo todos presos, né? E todos separados também. No campo Auschwitz, que ele chega no primeiro momento, a mãe dele já é morta no primeiro momento em câmara de gás, né? O pai dele morre de exaustão. A mulher dele ainda segura mais um tempo, mas acaba morrendo de exaustão também. E muitas pessoas conhecidas e desconhecidas morrem nesse processo todo da guerra. E o que acontece, né? O que vai seguindo nos acontecimentos? Eu vou colocar assim, vai aparecer para vocês agora umas fotos, né? Da Áustria, do país que ele estava, dele quando criança e quando adulto, né? Só para vocês terem botar um rosto nisso, né? Esse é o Viktor Frankl e a irmã, né? O irmão também. E aí, assim, ele vai para esses campos, né? Para vocês terem uma noção, a quantidade de pessoas que iam, de beliches, 3, 4 pessoas dormindo no mesmo beliche, nas pessoas exterminadas, os restos das coisas delas, o que era a vida, seja inverno ou não, os corpos que simplesmente foram para as câmaras de gás depois incinerados, isso faz parte do museu de Auschwitz, né? E a frase que tem aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo sinalizar para você, não dá para me sinalizar. Não sei se eu consigo sinalizar, mas aqui em cima tem um portão e a frase que diz é que o trabalho vos libertará. E, cara, era uma ilusão para que as pessoas trabalhassem o máximo que pudessem, seguissem trabalhando como escravos com uma vontade, com um sonho de, sei lá, merecer poder sair. E que não acontecia isso, né? Aconteceu com os últimos, quando os aliados chegaram lá. Mas tudo que ele viveu tem a ver com o que vocês estão vendo nessas fotos, né? Milhares de pessoas judias que simplesmente foram excluídas, foram para os campos de concentração para extermínio, né? Auschwitz era um campo de extermínio mesmo, e tinha toda uma função de seguir fazendo essas pessoas trabalhar e fazer essas pessoas realmente
é como se fosse... E aí que está o quadro que eu quero trazer para vocês. O problema não era apenas o trabalhar, mas perderem não só a liberdade, a dignidade, o processo religioso de não poder... Existem histórias que eu conheço quando eu fiz as danças da paz, que eles não podiam cantar as músicas religiosas judias deles, então eles tocavam os ritmos. Então tem uma dança, por exemplo, das danças da paz, que é tam tam ta ta tam 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 tam. E a música toda, a dança toda é com essa música, que é só sons, porque eles não podiam cantar palavras, né? Mas eles podiam fazer discretamente os passos, que era para frente, para trás, tudo mais. Então eles tentavam se segurar em pequenas coisas, mas a maioria lá perdeu tudo, e tudo não é só dinheiro, tudo não é casa, tudo é família, dignidade, religião, humanidade, muita gente perdeu a humanidade. E como ele descreve nos campos, existiam judeus que não eram tão bons e alemães que não eram tão maus. Mas esse senso de se manter como um ser humano, muitas vezes em momentos difíceis, realmente que você não pode explicar o que é um campo de concentração, o que é uma chacina, o que é uma Mariana, por exemplo, no Brasil, um Brunaldinho, o que é esses processos onde tudo à tua volta tá uma Boate Kiss, são momentos de tragédia tal que não diminui quem não teve a tragédia. É isso que também eu quero deixar claro. Eu estou falando de alguém que viveu na tragédia e como conseguiu trabalhar com isso, porque eu acho que, para mim, esse é o tema principal, é trazer para vocês situações onde vocês possam se colocar que é possível mover, já que pessoas que viveram tragédias muito grandes têm alguma condição. É dizer que sim, existe uma possibilidade, mas que você vai precisar tomar a decisão se você vai se agarrar nessa possibilidade ou não. Aqui segue nesse quadro algumas coisas, né? Então, por exemplo, em 1940-42, ele era o diretor do departamento de neurologia, né, no hospital. Ele era considerado doutor da alma, escreveu um livro sobre isso, né? Em 42, o jovem casal, eles fizeram ela abortar. Em 44, eles vão por cárcere, né, para o campo de concentração. E depois de toda essa história, depois de tudo isso, e porque ele teve momentos que ele viveu, que era o quê? Ele conta... Até de repente eu vou colocar essa semana um vídeo dele que eu vi, porque eu comecei, em função do curso, eu descobri do Viktor Frankl, e daí eu fui atrás de material dele, estudar a terapia dele, os processos dele. E uma das coisas que ele conta nesse vídeo, que talvez eu coloque então na minha página essa semana, para vocês, se quiserem ver, porque ele é bem profundo, tá? Ele tá legendado, mas ele é bem profundo no sentido, assim, que tu tem que ouvir até mais de uma vez ou pausar para entender tudo o que ele tá tentando trazer na reportagem que a mulher tá fazendo com ele. E uma das coisas que ele conta, então, por exemplo, que ele tem um amigo, né, porque uma das coisas que acabou ficando clássico é como não a primeira cerca, mas a segunda cerca era eletrificada. Uma das formas de suicídio, quem não aguentava mais no campo de concentração, era se agarrar, e em poucos minutos eles eram mortos por choque, né, eletrocutados. E ele estava com um amigo pronto para se suicidar. E muitas pessoas, ele como psiquiatra, terapeuta e tudo mais, ele conseguiu ajudar, mas esse amigo dele, ele disse, eu não tenho mais razão. E como ele já tinha perdido família, todas as coisas, para ele, se o amigo se matasse, ficaria muito próximo de ele querer fazer a mesma coisa. Porque você perde muito a condição de se sentir humano. Isso a gente vê muito na questão do presidiário, né? Ele perde muito da humanidade pelo que acontece. E aí você pode dizer, mas o presidiário é culpado, merece. Na verdade, você desumanificar é o maior perigo que você pode fazer para a sociedade. Mas, voltando ao Viktor, tá ele com um amigo, e o amigo tá para se suicidar, diz, amanhã eu vou me matar, vou me agarrar naquela cerca e acabou. E ele pensando, tá, mas como que eu ajudo, né? Com o que eu posso fazer? E ele diz, olha, por que você quer se matar? Ele diz, porque não tem mais sentido a vida. Eu já perdi tudo, todo mundo. Não tem mais sentido. E ele diz, tu já se perguntou, então, a vida não tem mais sentido para você, mas você já perguntou
se a vida tem um sentido para você. Né? Para você a vida não tem mais sentido, mas a vida espera algo de você. Você já parou para pensar que se você está vivo é porque a vida tem algo para você? E aí ele puxa a conversa, vê que dá uma parada, né, no amigo e diz: antes de vir aqui para o campo de concentração, você fazia o quê? Ele disse: eu era professor de geografia. E você tinha alguma coisa que você queria realizar ainda? Eu estava escrevendo um compêndio de geografia e assim que ninguém tinha escrito e estava no final desse processo todo. E ele disse: sim, mas então se você morrer aqui amanhã, você não vai entregar isso mais para o mundo. E ele disse: não. E ele disse: sabia que tem algumas coisas que só a gente pode fazer, ninguém vai fazer como a gente faria? Então, se a gente morrer porque a gente morreu por alguma situação aqui, eu entendo. Mas se você se matar amanhã lá, eu não entendo de você não querer levar para o mundo a tua parte, o que é para você fazer. E esse amigo para e pensa que é aquela coisa, é aquele instante que é uma pequena fração de minuto que faz você dar aquele estalo e dizer: quem sabe? Quem sabe eu sobrevivo e termino o meu trabalho? É aquela pequena fração que você pode se agarrar. Eu acho que isso em alguns termos seria divino. Mas é especial, com certeza. Deixa eu só olhar os comentários para não ficar fora do que vocês também estão participando. Eu vou colocar já um slide aqui assim, porque eu vou virar o rosto para ver os comentários. E daí eu comento de volta também. Ok, vamos lá. Então, a Edla entrou. Oi, Edla. Amiga querida, saudades de você também. Deixa eu ver. O Glaucio também entrou. Seja bem-vindo. Espero que vocês estejam me acompanhando. Oi para você também, Glaucio. Então, o Frank, quando deu alguns meses depois, e eles foram soltos, né, do campo de concentração. E sim, esse amigo acaba escrevendo, mas ele logo que saiu, né, do cárcere, né, quando os aliados vieram e conseguiram salvar ainda os sobreviventes de Auschwitz, ele volta, e depois que passa o desespero dele, ele volta, inclusive, volta diretor da Policlínica Neurológica de Viena, né, e que ocupa por 25 anos esse cargo, mas ele constrói um livro, né, que é o Em Busca do Sentido, que é essa capa que vocês estão vendo aqui assim, até eu estou tapando uma parte, mas na verdade, em 9 dias ele consegue escrever esse livro. E por que ele consegue escrever esse livro? Primeiro, porque foi aonde ele se agarrou para sobreviver. Para vocês terem uma noção, pouco tempo antes de eles libertarem ele de Auschwitz, ele pegou a febre tifo, que era uma coisa que mais matava, né? E para ele não morrer, ele resolveu que ele não podia dormir. E para ele não dormir, ele tinha roubado alguns pedaços de papel do office, do escritório, né, dos alemães, e escreveu nesses pedaços de papéis todo o livro dele, no sentido, digamos, o índice, os temas, o que ele queria colocar e tudo mais. E aonde ele sai, então, né, do cárcere, ele escreve em 9 dias esse livro, que é um dos livros que são, acho que mais de 9 milhões de cópias foram escritas, eu acho que até mais que isso depois. Foi traduzido para 40 línguas, né, e passado para... Então, assim, todo o processo dele, todo o processo de entendimento, não só o que ele já tinha antes, que era a logoterapia, mas depois, e esse livro é o que indico, esse livro, inclusive, é o que faz ele conseguir entender na realidade, em circunstâncias completamente adversas, completamente caóticas, aonde que você pode mudar as coisas, né? Eu já tive com você vários estalos, uma ajuda inenarrável. Que bom, Regina, que bom ouvir isso. A minha ideia é exatamente essa, poder dar um boost, fazer as pessoas conseguirem sair do processo.
Então, o que importa para o Viktor Frankl, não só como missão para ele, mas como entendimento no momento que ele estava lá e conseguiu salvar vidas, inclusive a dele, do amigo e de muitas outras pessoas, é que quando não existe mais nada que a gente possa fazer, a gente tem a liberdade de escolher como que a gente vai lidar com isso. Então, assim, deixar bem claro para vocês, quando você não tem mais nada o que fazer em relação a você não pode mudar uma situação, você pode mudar como você recebe essa situação, como você vai lidar com essa situação, o que você pode fazer em relação a uma situação caótica, como por exemplo o luto, né, uma grande perda. Então ele coloca uma das definições dele, que é nesse slide que vocês estão vendo, é que para ele a estranha definição, porque na repórter, nesse vídeo que eu falei que eu vou postar essa semana, a repórter pergunta, tá, mas quando a pessoa está em desespero, o que ela pode fazer, né? E ele diz que a forma de ele definir o desespero é uma conta matemática, né? Uma equação matemática, que é D igual a S menos S. Então, quer dizer o quê? Desespero é igual a sofrimento sem o sentido. Quando você não tem sentido, você entra em desespero. Quanto menos sentido você tiver na vida, mais desesperado você tá. E essa questão de se sentir desesperado te leva a um processo que pode ser suicida, né? Porque quanto maior o desespero, menos sentido na vida, mais a pessoa está determinada a um fim, quer dizer, se não tem sentido na vida dela, por que ela segue viva? E a gente tem que respeitar muito esse processo, porque ele é um processo de desespero, ele é um processo de dor, a falta de sentido na vida. E que é muito fácil as pessoas dizerem, você é nova, você é isso, você vai ter filho, porque na verdade isso não é suficiente de jeito nenhum. Essas frases não te levam a lugar nenhum. É você quem em algum momento precisa definir. Isso é determinante, ele coloca muito claro isso, inclusive, no vídeo, que é determinante você definir algo para você, né? E aí o que ele coloca também é o seguinte, para você transformar isso, você precisa, numa situação diversa, né, numa realização pessoal, você fazendo de uma tragédia um triunfo pessoal, mas isso, para você chegar a isso, né, você precisa fazer isso, mas não para você. Você precisa fazer isso para outras pessoas. Vamos lá. Então, tudo isso é frase dele, mas é que eu acho que é uma forma diferenciada, que é o Viktor que está falando, não é necessariamente eu, mas que faz sentido se você assumir, assim, deixar isso calar em você. O que faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. A gente precisa ensinar as pessoas, ou precisamos ensinar as pessoas em desespero, que a rigor nunca, jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Eu acho que dá para vocês lerem tranquilamente. E o que me importa para que vocês peguem? Eu acho que quando a gente tem grandes perdas, grandes tragédias, a gente pergunta, tá, acabou o sentido da vida, o que eu tô fazendo aqui? Por que tudo isso? Por que comigo? E a única forma de sair desse loop de dor, de desespero, né, é você dar sentido. E se você não está tendo sentido no teu processo de vida, você precisa ver um sentido maior, que é a pergunta que está aqui, né? Mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. O que a vida espera de nós? Talvez você não tenha a resposta, mas você precisa seguir para essa pergunta, para esse foco. É como se você saísse desse pequeno espaço que você tem, ampliasse o processo de visão e tivesse, então, uma possibilidade aberta. Porque, na verdade, a gente não vai ter mais que isso. É uma possibilidade, não é, você tem... O céu abre, os anjos tocam as cornetas. Não existe isso. Existe um processo que você sai dessa dor, desse dentro que você tá, para fora. No começo da live eu expliquei que quando a Regina me trouxe a questão dela, que estava surreal,
E eu fui no Frozen e vi a menina expressando o que era o luto naquele momento para ela. E ela fala do emptiness, quer dizer, do vazio. E para mim essa é a grande chave nesse momento, quando a gente está vivendo em luto. A gente tem um vazio porque a gente tinha uma vida, uma ideia de vida, uma ideia de futuro, porque a gente já tinha amado, falado ou não. E parece que tudo isso vai para um abismo, abre um buraco e a gente está num vazio. Nesse momento, ele é um vazio. E você escolhe nesse momento, você determina nesse momento com o que você vai preencher esse vazio. A maioria de nós, no automático, preenche de dor, tristeza, vazio, raiva, medo. Como eu falei no começo da live. E a proposta aqui é, sim, você tem essa escolha, e escolher, decidir é determinante nesse momento, mas você tem a liberdade de fazer outra escolha, que não parece fácil, com certeza, mas que é olhar o que você carrega em você de toda a história, porque entre o passado, que é o que você viveu com a pessoa, com as pessoas, com o trabalho, com aquilo que você perdeu, com o presente que é agora, e muitas vezes é esse vazio ainda, e com um futuro que nunca existiu e que ainda não existe. E só vai existir de acordo com as decisões que você tomar. Então é nesse momento determinante na tua vida que você precisa como parar e dizer, tá, o que a vida está esperando de mim? Porque você nesse momento de vazio não está esperando nada da vida, não acredita em mais nada na vida. Mas e o que a vida está esperando de você? Por quê? Porque quem foi e quem deu o que deu para você foi o que tinha que ser, não o que a gente escolheu. Mas a gente não tem como escolher o que está externo a nós, a gente só tem como escolher o que está interno a nós mesmos. Então, eu posso definir, eu tenho a liberdade de decidir sobre como eu vou lidar com isso. Não mudar os fatos, eu não mudo o passado, eu não mudo o externo, eu só mudo o interno. Eu só posso, se eu não consigo achar dentro de mim uma razão, eu preciso achar uma razão na vida. Essa razão na vida o Victor deixa muito claro que é o processo de além de nós, de ser pelo outro, não por nós, não só por nós. Nesse coisa aqui assim, agora deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Tarará. A Juscelina entrou, oi, boa noite. A Karina entrou, oi, Karina. Que tema pertinente, pois está havendo muito suicídio, de jovens aqui em Porto Alegre. Só nessa semana fiquei sabendo de 41 anos. Tem mais jovens que isso. Estive vendo um dos temas que eu quero escrever no meu blog agora, que eu já estou estudando o tema, é sobre suicídio, e a média de suicídio, para você ter uma noção, é de 15 a 29 anos. A média de maior número de suicídios. São 800 mil suicídios por ano, a cada não sei quantos segundos, eu não me lembro da informação agora, mas é tipo cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então é sim muito sério, e é exatamente esse vazio, essa falta de sentido da vida que está gerando esse processo. É quando as pessoas perguntam, qual é o sentido da minha vida? Mas quando você está no desespero, desespero é igual a falta de sentido. Né? Não ter sentido. Então, a única forma de você chegar a um processo de sentido maior é um sentido fora de você, fora do que você quer. Porque você, no desespero, não quer mais nada, nem viver. Então, você precisa ver alguma coisa que você possa fazer para outros. Que comece com um trabalho voluntário. Que comece honrando quem você perdeu. Alguma coisa fora de você. Porque dentro de você, você não está encontrando. Você está lá naquele buraco e caindo. A Regina falou que nunca pensamos sobre outro prisma. Concordo contigo. Concordo contigo, Regina. A gente precisa outras visões. A Camila entrou, perfeito. Obrigado, Camila. Faço essa pergunta para mim quanto aos relacionamentos. O que a vida quer dessa união? Pode ser amigo, namorado, trabalho, sim, qualquer uma dessas coisas. Luciano Oliveira, oi para você, uma pessoa a cada 40 segundos. Isso.
e tá sério. A Luciana é uma pessoa que é aqui de Londres e trabalha muito, é uma pessoa extremamente dedicada a ajudar pessoas. E é isso que uma das coisas que o Victor traz muito claro é o quanto esse trabalho, né, esse Em Busca do Sentido, que é o livro dele, do Viktor Frankl, o quanto o livro dele, ele trouxe, veio testemunhas do quanto ele estava ajudando com isso, e ele coloca assim, por exemplo, vou dar alguns exemplos, um rapaz de 17 anos, esquiando, teve um acidente, ficou tetraplégico, né, paraplégico do pescoço para baixo, sem movimento, e ele, logo que acontece isso, acaba entrando em contato com um livro e escreve para o Victor que ele descobriu que com a condição dele, ele tem como ajudar pessoas que estão até em melhor condição que ele. Porque ele vê sentido na vida dele e ele resolveu que vai se formar em psicologia. 3 anos depois, ele estava dando palestra num encontro internacional de logoterapia. E o tema dele era: se eu consigo, você também consegue. Isso um exemplo. Outro exemplo que ele dá é uma guria também, de um acidente também, 17 anos também, fica tetraplégica. E uma enfermeira escreve para o Victor dizendo: essa guria, depois que entrou em contato com o teu livro e tudo mais, começou a olhar noticiário e TV, e toda vez que ela vê que tem alguém em desespero, ela datilografa, e na época era máquina de datilografia, não era computador nem o iPad. Pegava a caneta e escrevia com a boca cartas para as pessoas, confortando as pessoas e dizendo: eu estou numa condição que eu tenho condição de te confortar. Por estar pior, mas essas pessoas se agarraram a um contexto de vida que é maior do que eles, que é maior do que a tragédia que eles viveram. Que o que a vida está esperando, e isso que é o importante você entender, que o que a vida está trazendo para eles é o que o saculejo, a mexida, a porrada que você levou, é para que você seja maior do que a tua dor, que você faça alguma coisa maior do que a vidinha que você tinha planejado, ou que nem tinha sentido, porque tem um outro caso que ele conta de um cara que, por um acidente elétrico, perdeu os braços e as pernas. E escreve para o Victor o quanto ele estava feliz, porque ele tinha, nesse drama, nessa tragédia, ele encontrou um sentido, ele queria viver. Ele descobriu. E antes ele não queria. Ele disse que bebia, que não gostava do trabalho que ele tinha e tudo mais. E que depois disso ele descobriu que ele queria estar vivo, ele não queria morrer. Ele lutou para ficar vivo. E porque ele lutou, ele se sentiu tendo sentido na vida dele. Eu quero viver mesmo sem braço e perna. E porque ele tinha essa gana de viver, ele começou a ajudar pessoas. E ser palestrante, sem braço e sem perna. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, às vezes, dar conta. A nossa vida, e isso, acima de uma grande maioria de pessoas, a nossa vida tá tão... deixa eu só colocar aqui, assim, já que eu tô falando e não tô lendo, para vocês me verem. A nossa vida tá tão morna, as pessoas estão colocando sentido na vida em coisas, né? Se vão ter um carro, se vão pagar a dívida, se estão com uma boa aparência, sei lá, são felizes no Facebook e vazias dentro, e isso todas as idades, né? Crianças estão se suicidando, eu já falei sobre isso numa outra live, aumentou 200% o índice de crianças se suicidando no Brasil. Então, os nossos jovens estão se matando porque eles não estão tendo sentido na vida, eles estão colocando sentido na vida no jogo, no que eles têm, no que eles compram. E assim muitas pessoas, os pais estão ensinando isso. Tipo assim, eu não tenho tempo para ficar com você porque eu preciso trabalhar muito, mas eu vou te dar um jogo. E esse jogo dura tão pouco a felicidade desse jogo, porque não dá sentido à vida. Preenche, é que nem comer muitas vezes, né? Preenche um vazio e que logo após já esvazia, né? Então a gente precisa buscar sentidos além de nós mesmos, né? Eu acho que precisa uma busca de ser gente, ser humano, que uma das coisas que o Victor coloca também é isso. Está nos faltando ser mais humanos. E o que é ser humano?
se eu comparar os animais, eles não sabem do que é morte, ou, por exemplo, eles sabem o que eles precisam fazer para sobreviver e eles agem isso enquanto manada, né? Enquanto grupo de sobrevivência. Então, se, sei lá, uma zebra sai correndo, as outras não param para pensar, por que ela saiu correndo? Ela é fitness? Não, elas não pensam isso, né? Eles correm porque se alguma zebra está correndo, tem alguma coisa, vão correr, depois a gente olha o que foi. Nós, enquanto humanos, somos muito individual e fomos crescendo, nos tornando mais individualistas, né? E muitas vezes egoísta, e é muitas vezes importante ter um egoísmo no sentido de ego, de identidade, mas que exatamente esse egoísmo às vezes nos separa da manada, né? Do grupo, do social, é onde a gente representa para esse social, sei lá, com a roupa, com a marca, com a foto, com o selfie, com a propaganda enganosa, né? E que nos faz muitas vezes perder o sentido, perder a linha, perder o caminho de significado na vida, né? Porque a gente acaba nos fazendo coisa e não gente. No sentido, quando eu preciso ter uma roupa, uma aparência ou coisa parecida, eu estou me coisificando. Eu estou me tornando um objeto. E eu estou perdendo o contato com o outro. Porque se eu tivesse totalmente em contato com o outro, talvez a perda não fosse tão doída, porque talvez a gente não fizesse tanto tabu de prazer, de sexualidade, de morte, de aconchego. A gente torna isso distante de nós. E por essa distância, quando nós temos a perda, o que acontece com nós? Existe um vazio existencial. Existe uma lacuna e uma falta de sentido, que só vai ser preenchida se eu buscar algo que seja além de mim, após o meu self, a minha pessoa, né? Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração, numa prova de força interna, as pessoas precisavam levar a sério a existência atual e, como é que eu posso dizer, se dar conta do que é real o valor, né? As pessoas muitas vezes se ocupam apenas com a vida que foi, né, que passou. Isso o Vitor coloca também, que nos campos de concentração muitas pessoas estavam lá, porque muitos judeus, e uma das razões, porque assim, a gente tem que entender muitas vezes a Segunda Guerra Mundial, por que os aliados levaram tanto tempo para salvar essas pessoas, já que se sabia de tudo isso. Porque, na verdade, os judeus, como comunidade, sempre foram extremamente fortes. E até hoje são, né? Para vocês terem uma noção, o judeu entende que ele não tem a própria pátria, Israel é o mais perto disso, então eles têm um combinado de não se encontrar no espaço, mas se encontrar no tempo. Então o sabá, que é no sabat, que é no sábado, é o encontro no tempo que eles têm. Os rituais de perdão e tudo mais que eles têm, é o encontro no tempo que eles têm, não no espaço. Eles perderam o espaço há muito tempo. Só que eles sempre foram muito unidos. E nesse processo de união, eles também sempre, até hoje, juntam dinheiro. E isso era uma forma de tirar eles do poder. Então se deixou muita coisa acontecer também por essa troca de poderes. E então muitos judeus, por exemplo, no campo de concentração, o Vitor fala que eles ficavam no passado. Eles sofriam porque tinham dinheiro, porque tinham uma casa, porque tinham profissão. E essas pessoas tinham uma tendência a suicídio muito maior, porque elas não tinham um futuro, elas não tinham um desejo, elas não tinham uma missão, elas não tinham algo para concluir, elas tinham acabado para elas, né? Então, isso é uma das coisas que, de repente, falta para que a gente se dê conta das nossas vidas mornas, que é, por que eu vou seguir vivendo? Né? Por que as coisas vão seguir se eu não estou para elas? Não vai fazer diferença eu estar vivo ou morto, né? Deixa eu só ver os comentários, eu vou colocar mais um slide para vocês. Deixa eu ver lá. Luciano escreveu, mas no Brasil 32 pessoas por dia cometem suicídio. No Reino Unido, 13 pessoas por dia. Mas
O índice no Reino Unido é mais alto do que no Brasil. Sim, porque é menos gente que tem aqui. Eu não ouvi tudo que você falou do Viktor Frankl. Espero que eu não esteja cortando, na verdade. Vamos lá. Obrigada, Luciana, por estar avisando tanta gente. Olha só que maravilha. A Luciana está me compartilhando com um monte de gente. Muito obrigada, Luciana, por isso. Somos vítimas nesse sentido. Deixa eu só seguir lendo o que ela está me dizendo aqui. O livro tem várias edições. E a edição de 1992 tem o apêndice de um américo, que difundiu a escola da logoterapia, terceira escola de Viena da psiquiatria. Eu acho importante deixar claro que não tem a ver com o sofrimento em si, correto? Mas ver o que a vida está nos pedindo. Não em torno do que achamos que é o que merecemos, mas o que a vida nos pede naquele momento. Faço parte de uma empresa social que faz ações para prevenir depressão e suicídio. Precisamos lembrar que todos nós somos vítimas nessas situações. A Graziela entrou também. E Graziela, a Rolanda também, a Luciana. Exemplo prático no campo de concentração, quem vivia no passado e o futuro morriam. Boa tarde, Milene. Aqui já é boa noite, Rolanda. Por exemplo, o Victor não fica pensando porque essa desgraça está acontecendo com ele. Ele pensava no dia a dia dele. Hoje vou trabalhar bem, tomara que tenha um carrasco bonzinho. Tenho que andar sem mancar na frente dos guardas. É isso. O livro fala toda essa história do Viktor Frankl mesmo. Obrigada, Luciano, por toda essa parte e honrada por você estar junto aqui também. Então, ele coloca esse slide que está aqui assim, um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como quinta essência da sabedoria. Por tantos poetas cantada, a verdade é que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas, extremas, que podem ser expressas por pensamentos, poesia, e em fé humana, em redenção pelo amor, no amor, passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de uma conquista, pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida. Nessa situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Pela primeira vez na vida, entendo o que quer dizer os anjos. São bem-aventurados, na perpétua contemplação, em amor, em uma única glória infinita. Então, é nesse sentido, é nesse sentir que é abrir mão do teu eu, só você, do que você planejava para a vida, porque os ciclos da vida, toda a existência, ela não é para você, ou de você, ou para você. É você que está para a existência e não a existência está para você. Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente se dar conta é que quando a gente está na dor, a dor está muito do que eu esperava da vida e não do que a vida tem para mim, né? Eu acho que é mais importante a gente se dar conta do que a gente poderia, de alguma forma, abrir, pelo menos dar uma opção para você de ver um pouco além. Eu acho que todas as pessoas que tiveram grandes tragédias e conseguiram colocar isso numa missão de vida, num lugar para olhar, numa forma de pensar, todas essas pessoas
abriram para ações que ajudaram muitas pessoas. Eu já coloquei aqui, por exemplo, a mãe do Marcelo, de Porto Alegre, que morreu num acidente por causa de uma pessoa bêbada. Ela fez todo um processo, né, do cuidado à vida com crachá, e ela tem vários jovens como voluntários. Ela faz um movimento de salvar vidas incrível em nome do Marcelo. E assim outras pessoas que eu conheci que fazem um movimento à vida que é extremamente curativo à dor delas, porque elas estão além do processo da dor delas, né? Uma das coisas que eu queria terminar a live, até não sei que horas são, mas já passou da minha hora, porque eu estou tentando fazer live de meia hora, mas eu nunca consigo, às vezes eu consigo. Mas a última frase que eu quero colocar para vocês é: nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros, dando seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, que é escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Na verdade, estudando o Viktor Frankl, veio muito material. Material esse que eu quero ver se eu divido em pequenos vídeos e tudo mais, porque eu achei muito sensato a maneira que ele coloca. Já falei para vocês sobre o Fórum Landmark, sobre a Dianética. Todos eles têm, na verdade, algumas coisas em comum, que não é exatamente os fatos que ocorrem, mas a história que você conta dos fatos é a visão do Landmark. Já a Dianética coloca que quando você fala o mesmo fato, escreve o mesmo fato que ocorreu várias vezes, você vai saindo do teu fator, você vai mudando a forma que você sente isso. E o Viktor coloca muito o quanto a decisão é determinante para alguma coisa mudar. Então, olhem um pouco, tem material em português, eu vou colocar o vídeo do Viktor Frankl para vocês depois na minha página, amanhã, mas comecem a olhar um pouco além do que vocês estão vivendo, porque é a única forma de você sair do buraco, de você sair desse vazio que você tende a preencher com o que está mais perto. O problema é que muitas vezes o que você preenche não é o melhor para você. Você não preenche das boas memórias. A maioria de nós não preenche sobre o legado que você carrega. Tudo que você é hoje tem a ver com essa pessoa ou com o que você perdeu. Ela pode não estar mais aqui externamente em corpo físico, mas você carrega ela. Se você sentiu amor por essa pessoa, esse amor não acabou. Mesmo nos relacionamentos, que muitas vezes é uma separação e não é nem por morte, a gente precisa entender que se a gente amou e de repente não foi amado, nós aprendemos o amar. Se a gente amou e perdeu, nós tivemos a oportunidade de ter. É a nossa escolha de pegar isso que você teve e aprendeu e transformar isso em alguma coisa maior e poderosa. Então, eu acho que esse é o meu convite, você parou para pensar que você tem a liberdade, e para prisioneiros isso é a única liberdade que eles têm. A gente tem muitas liberdades porque a gente está livre fisicamente, emocionalmente, entende? De se relacionar com pessoas socialmente. Mas existem pessoas presas em todos os âmbitos. E a única liberdade que ela tem é o que ela vai definir dela para o mundo. O que é olhar e se perguntar o que a vida está esperando de mim. Se eu estou aqui ainda, por que eu estou aqui, né? Não é, eu não tenho sentido, nada dá certo, por que eu estou aqui? E que nem a Luciana colocou, não é tipo, uma grande missão pro resto da vida, eu vou salvar milhares de vidas. Não, porque ninguém que fez isso, e já pegar várias histórias de pessoas que salvaram muitas pessoas na Segunda Guerra, na Mariana, na Boate Kiss, quantas pessoas que deram a própria vida sabendo o risco que estavam correndo para salvar outras vidas. Se colocar acima do que... entender que você é um pouquinho
um anjo para alguém. E se você pensar nisso no dia a dia, todas essas pessoas que construíram, que fizeram alguma coisa pela humanidade, elas não fizeram pensando, oh, eu serei um herói. Nenhuma delas pensou isso. Nenhuma delas arriscou a vida para ser herói. Elas foram porque a vida do outro, o amor pelo outro, era maior até pelo que o dela mesmo. E muitas vezes quando a gente está sofrendo um luto, é exatamente isso. A gente está sofrendo porque o nosso amor era maior do que por nós mesmos. Do que aquela vida ou aquela falta hoje nos tira o sentido, porque a gente amou muito mais externamente do que internamente. Então é isso que você precisa entender. Você tem um amor maior, por isso você sente o que sente. Mas não desperdice esse amor. Você continua com ele. Entregue em pequenos atos, em pequenas ajudas, em pequenas conversas, em pequenas trocas, em pequenas descobertas, dia a dia. E você, mais do que você pode imaginar, você vai estar ajudando outras pessoas. Porque a gente atrai situações e pessoas que precisam da gente e que a gente precisa delas. Só que a gente precisa abrir. A gente precisa estar consciente de alguma forma. Então, eu vou ler os comentários, mas eu tô indo para despedida já. Só ver aqui assim. Não tem novos. Tem novos comentários? Tem um monte de novos comentários. Vamos lá. Vacina. Carlos Lobo Massa. Oi, Carlos. Eu li. Prazer. Obrigada, Luciana. Renata, oi. Mais uma vez, o amor ao próximo e o trabalho voluntário nos unindo. A Luciana, eu fui fazer um trabalho, até eu filmei uma vez e coloquei para vocês aqui, um trabalho voluntário que eu estava fazendo no consulado brasileiro aqui, e foi através da Luciana. A Reni Brunner, oi. A Regina Brasileira, que excelente, excelência de palestra, obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Luciana está compartilhando para mais uma pessoa. Renata, minha prima acabou de perder a irmã. Tomara que ela assista você. Vai estar aqui na página, Renata, e então ela pode assistir depois. E eu tô gravando para ver se eu consigo colocar também no YouTube. Mas assim, eu já fiz uma série de vídeos sobre luto e eu vou estar postando agora terças e quintas, tá? Então todas as terças e quintas vai ter um pequeno vídeo de mais ou menos 4 a 5 minutos, às vezes um pouquinho mais longo, porque eu falo pra caramba, e para ajudar as pessoas no luto. Então agora eu tô ativando todo o meu trabalho, porque no começo eu fazia bastante isso, depois eu dei uma parada por causa de emprego e tudo mais, e agora eu tô ativando de novo isso. Cristina Rosa, oi. Ana, André, olha quanta gente você tá partilhando, Luciana, muitíssimo obrigado. Muito rica essa live, obrigada a todos, de coração. Vai estar gravada ela, no YouTube vai estar um pouquinho diferente, porque a gente vai estar editando, que eu estava gravando. Agradeço de coração a todos vocês. Então, terças e quintas vai ter pequenos vídeos sobre o luto para ajudar as pessoas. Quem não me conhece ainda e daqui a pouco vai estar entrando nessa live, vai assistir isso, esse vídeo depois. Eu faço todo um trabalho de ajuda, em função de que no Brasil é muito diferente como a gente lida com luto. Acho que tem muito material aqui na Inglaterra que eu quero partilhar, porque eu acho extremamente importante que a gente possa lidar de forma diferente e não estar só nesse processo. Então eu tenho um e-book gratuito, que vocês podem olhar na minha página, tem botão para link lá, no YouTube também tem botão para link para esse e-book completamente gratuito. Tem vídeos tanto na minha página, tem live todas as semanas no domingo, tem no YouTube vídeos. Então a ideia é ajudar, me tragam temas, me tragam coisas dentro do luto, porque agora eu tô me focando mais para isso, tá? Um beijo enorme para vocês, excelente domingo para vocês. Muito obrigada a Regina por ter trazido o tema, a Luciana por ter partilhado com tanta gente, partilhado também as suas ideias, suas informações, sua cultura. A Luciana é uma pessoa que faz um grande trabalho aqui, vocês não imaginam o quanto ela faz aqui, por quanta gente ela faz aqui, e que a gente possa ter muitas pessoas fazendo. Se cada um fizer um pouquinho, ajudar um pouquinho o outro, vai estar se ajudando, mas vai estar ajudando muitas almas a ajudar outras almas e assim vai. E eu vou completar com uma história que eu adoro essa história. Essa história é uma história verídica, é de um cara que
salva muitas, não sei se ele continua fazendo, mas provavelmente salva muitas vidas na China, porque é muito comum na China eles se suicidarem também. E uma das formas que eles fazem muito é se atirar em viaduto, porque se não morrer com a queda, morre com atropelamento. E então ele foi chamado por um jornal, né, porque foi descoberto quanto ele salvava pessoas, e perguntaram como é que você sabe quem vai se suicidar e salva essas pessoas. E ele explicou, uma vez eu estava indo para me suicidar, porque eu achava que eu não tinha mais sentido na vida e a minha vida não valia a pena, e eu estava pronto para... Eu estava escolhendo o lugar onde eu ia saltar no viaduto. E uma moça chega para mim apavorada, olhando nos meus olhos e diz: meu Deus, um cara acabou de saltar de lá? E eu tô te dizendo isso porque foi a única pessoa que eu vi aqui que parece que tem alma. E isso chocou ele de tal forma que ele disse: bom, se ela tá vendo alma em mim, é porque talvez eu tenha alma ainda. Então eu não vou me matar. E aquele era um lugar que ele passava para ir trabalhar. E no outro dia, quando ele estava passando, ele viu uma pessoa, assim como ele, que parecia que o olhar tinha se perdido, que parecia que não tinha mais alma. E ele se reconheceu ali. E a única forma que ele tinha de ajudar era tentar fazer o que a pessoa fez para ele. Ele chegou para essa pessoa e disse: olha, você não sabe o que aconteceu. Uma pessoa se tirou daqui e você é a única pessoa que eu tô vendo que parece que tem alma aqui. E ele viu que deu um choque. E ele passou a fazer isso todos os dias na vida dele. A chegar pessoas. E ele chegava aí para esse viaduto buscando pessoas que parecia que o olhar estava fora. E dizia a mesma coisa. E ele salvou muitas vidas, fazendo apenas isso. Dizendo uma frase igual todas as vezes. Mas o que é mais importante não é a frase ou até o resultado. É a intenção que ele tinha. Era o enxergar o outro além de si mesmo. É olhar para fora e fazer alguma coisa com isso. Espero que vocês façam, porque eu enxergo a alma em vocês, mesmo não vendo vocês. Mas se vocês estão aqui até agora, é porque vocês querem alguma coisa a mais. Então, se vocês querem, vocês têm tudo para fazer isso. E o universo vai ajudar e o universo vai abrir todas as possibilidades para vocês fazerem isso, porque é a missão de vocês, assim como a minha. Boa noite para vocês, excelente fim de semana.